Saudações, meu nome é Paulo Gomes, eu sou professor do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente coordeno a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Essa minha comunicação apresentada aqui no Comitê de Curadoria tem por título Curadorias na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, PPSA-URGS, um compromisso a longo prazo. A minha apresentação tem por princípio ou tem por meta a tratar das curadorias executadas na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, desde as práticas anteriores ao surgimento do conceito de curadoria no campo local, a sua implantação, seu surgimento efetivo nos anos 1990, sua plena implantação a partir desse período e, finalmente, a sua prática na atualidade. Arrolamos e analisamos as exposições realizadas pela Pinacoteca Barão de Santo Ângelo desde 1961 até a atualidade. Nos deteremos, entretanto, somente nas exposições que tiveram o acervo como base dos trabalhos, desconsiderando aqui os salões de arte de longa tradição na instituição e também as várias exposições temporárias para as quais foram emprestadas diversas obras da coleção. As palavras-chave são Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, curadoria, curadoria em seus institucionais, acervo artístico. Bom, eu vou iniciar não apresentando uma definição de curadoria, que eu consideraria desnecessário, já que nós estamos no Comitê de Curadoria, mas com uma citação do professor Tadeu Chiarelli, que diz: o termo curador aponta para duas atividades que nem sempre são exercidas por um mesmo profissional. A princípio existiriam dois tipos de curadores: aquele ligado a uma determinada instituição museológica e o curador independente, sem necessariamente ligação com nenhuma instituição. Essa definição é importante na medida em que eu vou apresentar aqui um resumo de algumas dessas exposições realizadas com curadoria no Instituto de Artes e a questão de que essas exposições estão diretamente vinculadas a um processo de trabalho com o acervo da instituição. A primeira exposição que eu quero fazer referência aqui é aquela que, no meu ponto de vista, segundo a minha análise, configura-se como a primeira exposição de arte com curadoria, que é a exposição Arte Rio-Grandense do Passado ao Presente, que foi produzida em 1961. Essa exposição ela tinha um formato aparente de um salão, mas ela tinha um comitê de organização desse salão, e a proposta da exposição era ser uma exposição retrospectiva da produção artística dentro do Instituto de Artes, trazendo à tona os seus principais atores. É importante essa exposição, ela é de 1961, exatamente pelo fato de que ela foge completamente ao padrão dos salões que até então vinham sendo praticados, desde a década de 1930 até os anos 1970, quando encerram o período dos salões. Então, é uma exposição que efetivamente tem uma curadoria. No texto eu especifico mais detalhadamente essas questões. A segunda exposição é uma exposição realizada na década de 1980, que aparece ali apenas o impresso, nós vamos ter nos catálogos da exposição, e nesse impresso está colocado lá exatamente uma proposta de uma exposição organizada, na época organizada pelo professor Iedo Tizzi. Tá? Então ela tem realmente um perfil curatorial, na medida em que ela faz um recorte da coleção, apresentando alguns artistas e alguns atores. Tá? Depois, na década já de 2000, esse processo está plenamente inserido, e nós vamos ter aqui um catálogo da exposição Artistas e Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um projeto curatorial dos professores Maria Amélia Bulhões e José Augusto Avancini, e que traz exatamente assim, um recorte sobre o histórico da Pinacoteca e o histórico dos professores do Instituto de Artes. É uma tentativa de compreensão exatamente da constituição e da plena maturidade desse campo. É importante colocar aqui uma ressalva, né? E eu vou usar aqui uma frase da Fernanda Pita, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que diz: as especificidades do trabalho institucional que não entendo como dificuldades, necessariamente, mas como aspectos de um tipo de trabalho que reivindica um compromisso com um projeto público, coletivo e de uma instituição. Entender a sua história, a sua missão e, claro, conhecer o seu acervo é, nesse aspecto, fundamental. É um compromisso que se constrói a longo prazo, distinto do trabalho de um curador independente e talvez mais anonimamente. Isso é fundamental para a compreensão do trabalho que nós fazemos na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, exatamente na medida em que essa pinacoteca ela tem um histórico que inicia em 1908 e vem até a atualidade, e ela é exatamente uma instituição que dá visibilidade ao Instituto de Artes, principalmente a sua parte de artes plásticas, desde a fundação do Instituto, através dos seus professores e seus artistas. Eu coloquei aqui uma série de exposições a partir da década de 1990,
o projeto curatorial se efetiva dentro do Instituto de Artes, através da ação de duas professoras, a primeira a professora Maria Lúcia Catani, que coordena a Pinacoteca no período, e depois a professora Blanca Brites, que vão implementar efetivamente um projeto de curadores dentro da Pinacoteca, ou seja, pessoas que se responsabilizam por organização de exposições a partir do acervo da instituição. A primeira exposição que eu vou trazer aqui, no caso, já posterior, já no início da minha gestão, é a exposição Branco de Forma, curada pela professora Terezinha Barachini, e por mim, que é uma exposição que trata da coleção de gessos, ou seja, mulagens, trabalhos de modelos utilizados para a formação dos estudantes, e também os desenhos de observação, os desenhos de academias, os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e pelos professores nesse período. Essa exposição era uma exposição que trabalha com uma parte do acervo que estava desconsiderada até então, né? A partir dos anos 2000, há um efetivo incremento dessas exposições. Eu vou mostrar uma série de imagens dessas exposições. Essa exposição da Pinacoteca Barão do Santo Ângelo nos 80 anos da URGS, e curada para exatamente comemorar os 80 anos da instituição. Nós não temos uma sala efetiva para exposição permanente, então nós utilizamos outros equipamentos da própria universidade, como, por exemplo, o grande salão de festas da reitoria, que foi adequado para a exposição, ou tem sido adequado para as exposições através de projetos museográficos bem precisos, a partir de contratação de profissionais exatamente da área. Essa exposição também é uma exposição retrospectiva dos professores do Instituto de Artes. Ela foi dividida em dois módulos: o primeiro módulo, pinturas e esculturas, o segundo módulo de desenhos, fotografias e gravuras, tá? Dentro desse projeto, nós trabalhamos também associados a instituições como a Pinacoteca Rubem Berto, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fazendo exposições, organizando exposições com o nosso acervo e também com o acervo de outras instituições, né? Nós também temos uma atuação importante das nossas bolsistas, dos nossos bolsistas. Essa exposição foi curada pela bolsista Marina Mutoni Roncato, que trabalhou exatamente com a questão das mulheres artistas nos acervos da Pinacoteca Barão do Santo Ângelo e do Museu da URGS. É importante exatamente a liberação dessas atividades para além do universo dos professores, considerando que os estudantes estão plenamente enfronhados dentro da realidade da Pinacoteca, dos seus acervos, e, consequentemente, têm olhares muito apurados, muito precisos sobre esse processo todo, né? Na sequência, uma exposição chamada Obras em Reserva, que ela é uma exposição organizada por mim e pela equipe, para dar visibilidade para uma grande quantidade de obras que até então não estavam sendo mostradas dentro das exposições tradicionais, né? E, finalmente, a exposição Pinacoteca Barão do Santo Ângelo, visita o Museu Nacional de Belas Artes, que partiu de um convite do Museu Nacional para levarmos a nossa coleção para o Rio de Janeiro. Isso é uma grande distinção para nós, exatamente porque é a primeira vez que a coleção sai do universo restrito do Estado e da cidade de Porto Alegre e participa efetivamente como uma instituição madura, consequente, consistente dentro do panorama nacional. A exposição foi curada pela professora Blanca Brites e pelo professor Alfredo Nicolaevski. A professora Blanca Brites foi coordenadora e uma das principais, talvez a maior responsável pela sistematização, organização e consolidação da Pinacoteca ao longo dos seus mais de 10 anos de gestão da Pinacoteca. E o professor Alfredo Nicolaevski, professor da área de desenho, que tem uma grande participação dentro das estruturas administrativas da universidade, com profundo conhecimento não só da área de desenho, mas também das questões de gestão da universidade. Então, eles foram chamados exatamente para serem os curadores dessa mostra. Não. Bom, eu vou entrar aqui nas considerações finais. Essa trajetória de 50 anos, entre 1961 e 2021, informa sobre a dedicação e atenção dos instituidores, responsáveis e curadores da Pinacoteca Barão do Santo Ângelo. Essa história contada aqui do ponto de vista das curadorias trata da consolidação da coleção, do estudo e conhecimento dos desdobramentos críticos e analíticos. Ao longo desse período, a coleção serviu aos seus objetivos de preservar e guardar a memória das artes plásticas e visuais de e no Instituto de Artes da URGS, né? E, consequentemente, essa narrativa que está fundada nas curadorias notabiliza-se pelas mudanças de perspectiva do próprio campo ao longo do tempo, partindo de uma concepção simplista de exposições até as elaborações conceituais das curadorias contemporâneas, sempre procurando manter e atender as demandas internas da instituição. Ou seja, o nosso perfil é um perfil de uma instituição, consequentemente, estou falando aqui de curadorias institucionais, curadorias que têm por objetivo divulgar e estimular o conhecimento das próprias coleções. Esse projeto está vinculado ao projeto de pesquisa Artistas, Historiadores e Críticos de Artes,
da URGS, ao grupo de pesquisa da CAPES, e também a 2 ações de extensão da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. São ações que permitem que nós possamos administrar a coleção. Eu coloco aqui os nossos e-mails, saúdo a todos os colegas e participantes desse congresso e deixo aqui, então, a minha colaboração. Saudações democráticas a todos. Muito obrigado.